Bom, tô eu aqui de novo, né? Como você já sabe, esse aqui é o meu banquinho. Esse aqui é a minha garrafa d'água. É o mais próximo que eu consegui para fazer esse vídeo. Tá faltando meu pedestal com o microfone, mas isso eu vou ver se para a próxima vez eu já providencio. Eu queria começar dizendo que tudo é uma grande brincadeira, né? Na minha família tem torcedores de outros times. Tem os corintianos, faz uns 15 anos que a gente já não vê. Tem São Paulino também, que a gente já até trocou o telefone, que a gente não quer manter contato. Mas eu queria dizer que tudo isso é uma grande brincadeira. Inclusive no primeiro vídeo que eu fiz eu falei muito bem do Corinthians. Falei que ele foi campeão estadual de 2009. Eu esqueci até de citar que ele foi campeão invicto. Ou seja, o Corinthians ficou acho que uns 6 meses sem perder nenhuma partida. O Corinthians ficar 6 meses sem perder nenhuma partida é a mesma coisa que os caras da Gaviões ficar 6 meses sem ter nenhuma passagem policial. Difícil. Inclusive houve uma época também, vocês lembram que os caras da Gaviões iam lá querer bater nos jogadores corintianos por mau desempenho. Eu acho que agora é um ótimo momento que o Corinthians tem para dar uma resposta. Melhor que isso, só se o Corinthians, além de ser campeão invicto, fosse campeão invicto sem tomar nenhum gol. Aí eles iam poder chegar lá na sede de Gaviões e falar assim: aê, mano, a gente fez o que a gente sabe fazer de melhor sem levar nenhum gol. Quero ver vocês fazer o que vocês sabem fazer de melhor sem levar nenhum tiro. Tiro que eu digo de paintball, né? Aquelas arminhas de bala de tinta. Outra coisa que eu acho engraçado nos corintianos é que eles falam assim: quem é corintiano já nasce corintiano. Como é que você vai saber que uma pessoa que não fala nada já nasceu corintiano? Só porque tá lá magrelinho, banguelo, chorando de fome já é corintiano? Nem sempre, né? Eu tenho uma sugestão, né? Uma dica, né? Você pode chegar lá no berçário, 30 crianças lá. Normalmente as crianças ficam lá com aquelas pulseirinhas, né? Para identificar o nome. Se você olhar lá e ver alguma pulseirinha em forma de algema, pode ser uma evidência que seja corintiano. A grande verdade é que ninguém, a menos que a pessoa fale, você não tem como saber que time ela torce. Por exemplo, uma sexta-feira onde eu trabalhava, um amigo meu lá chamou eu para tomar um negócio. Depois, esse cara é São Paulino, pô. Aí ele falou pra mim, mas o que eu queria mesmo era tomar uma cachaça. Eu falei, não, esse cara é corintiano. Aí nós passamos por um barzinho onde ficava a galera e ele me chamou para ir lá numa lanchonete do outro lado da rua. Mesinha para dois, com um vasinho de flor no meio. Eu falei, esse cara é São Paulino, bicho. Aí foi pra mim, olha, não parei no boteco lá porque eu tô devendo. Eu falei, não, esse cara é corintiano. Aí chegou pro garçom e falou, garçom, um suco de laranja. Um suco de laranja? Esse cara é São Paulino, bicho. Aí o garçom falou pra ele assim, natural ou de garrafa? Ele falou assim, mais barato. Não, esse cara é corintiano. Porque ele falou pra mim, você não quer passar em casa pra mim pegar uma blusa? O cara me chamou pra ir na casa dele, mas esse cara é São Paulino, bicho. Chegou lá, luz cortada. Falei, não, esse cara é corintiano. Falou pra mim, você quer? Qualquer coisa eu peço uma pizza pra gente comer. Falei, esse cara é São Paulino, bicho. Ele falou pra mim assim, se for o caso eu vou ter que dar um cheque predatado. Falei, não, esse cara é corintiano. Ou se você quiser, ele falou pra mim, eu posso fazer aqui um macarrão óleo com azeite. Falei assim, esse cara é São Paulino, bicho. Aí ele falou pra mim, até porque é tudo que eu tenho na despensa. Falei, esse cara é corintiano, velho. Mas daqui a pouco eu fiquei pensando, pô, Luciano, você tá fazendo um programa sexta-feira à noite com outro homem? Será que eu tô virando São Paulino, cara? Aí eu andei de vez, que eu falei, caramba, você tá se aproveitando de outra pessoa, tá explorando o cara. Será que eu vou ser corintiano? Peguei, fui embora, cara. Outra coisa que eu queria encerrar para falar para vocês aí é que, não sei se vocês sabem, mas existe uma grande concorrência entre os jogadores de futebol para ver qual deles namora Preta Gil. É verdade, porque aí depois os jornais vão poder estampar. Jogador de bola fulano de tal, tá comendo a bola. Bom, esse acabou por aqui. Vamos ver, aguarde o próximo se tiver. Um beijo.